Pessoal, amigos aí do Tadeu de Umuarama, Ângela Diana aqui. E, bom, como que eu conheci o Tadeu? Tava numa exposição nos idos dos anos 90 e tava conversando, acho que com o Djalma, sobre física quântica. E a gente rachando o bico de rir, porque falando, se o povo soubesse, chegasse perto da nossa conversa, ia falar que a gente era louco. Nisso, o Tadeu se aproxima e começa a conversar com a gente. E daquele dia em diante, a gente ficou amigos. Amigos irmãos mesmo. Igual eu sou do Frutuoso. Tadeu frequentava muito minha casa. E algumas vezes eu fui na casa dele também. Então, muitas histórias. A Ana Ribas me perguntou como era o Tadeu de Londrina. Então, o tema desse vídeo é: em Londrina, o Tadeu, para muita gente, não era o Edu. Era o Tadeu. Eu acredito, aliás, eu tenho certeza que infelizmente Londrina não tratou o Tadeu como deveria. E se o Tadeu estivesse em Londrina, ele teria ido embora muito mais cedo do que ele foi. Londrina não é justa com os artistas. E Londrina foi muito injusta com o trabalho do Tadeu. O Tadeu era um excelente quadrinista, desenhista, mas acho que isso eu nem preciso falar aqui para vocês. Carinhosamente ele me chamava de Zóio Azul, ou Zóio. E todos os projetos que tinham que eram interessantes eu convidava o Tadeu e ele topava. Fosse para ficar embaixo do sol, na chuva, com dinheiro, sem dinheiro. E a gente passou alguns finais de semana que ele passava na minha casa. E aqui perto tinha uma pastelaria, a pastelaria do Mané. Que por acaso o Mané era um japonês muito bacana. Essa pastelaria durou anos. E a gente geralmente dava uma ligadinha, chamava o Frutuoso quando ele podia. E a gente sentava no Mané para comer pastel. Ou juntava os trocados e a gente ficava tomando cerveja. E a gente falava de arte, falava de projeto. E era tão legal, era tão mágico. O Tadeu me trouxe toda a história dos maias, dos incas, dos toltecas, dos astecas. E aí eu lembro quando ele resolveu fazer história na UEL e que infelizmente eu não cheguei a ver, mas que ele tinha o projeto de fazer Candinho uma saga. E a gente compra, assim, eu sou uma pessoa que eu compro os sonhos dos amigos, né? Uma vez a gente foi na casa do Tadeu, eu e o nosso amigo Carlão e o nosso amigo Chibão. Chibão também não está mais entre a gente. Eram meus amigos, que também eram amigos do Tadeu. E o Tadeu convidou a gente para comer pizza na casa dele, na casa que tinha sido dos pais dele. E o Tadeu tava com um forno de pizza, e na época ele fazia pão para vender. E eu sei que a gente juntou os trocados também, e todo mundo comprou ingrediente. O Tadeu fez um monte de pizza super boa. E aí a gente comprou cerveja e a noite inteira era um sentado na rede, outro sentado no banquinho, outro sentado no chão. A gente comendo pizza, falando de arte, falando da vida. O Tadeu gostava de fazer as fogueiras, mas eu não participei de nenhuma das fogueiras. Ele fazia fogueiras, reunia os amigos em volta das fogueiras. Geralmente era muito tarde, então eu não ficava. A gente teve algumas discussões, a gente tinha algumas discussões que eram muito interessantes, porque o Tadeu era a favor da legalização das drogas e na época eu não era, né? Sempre fui, acho que, muito careta, assim. Ele me chamava de careta, falava que eu era hippie e eu brigava. Claro, eram coisas assim. Depois eu descobri um movimento beatnik, inclusive por causa dele, que ele me emprestou livros, eu achei fantástico. Mas eu era muito careta, muito careta.
sou até hoje, não assim contra a pessoa que queira fazer isso, mas drogas pra mim nunca foi legal. Pra mim nunca teve muita graça. Eu já abstraía normalmente, então a gente brigava por causa disso. A gente discutia, na verdade, ele rachava o bico. Porque sou anarquista, ele era anarquista também, tá tudo certo. O Tadeu de Londrina passou por muitos perrengues. Muitos perrengues. Que eram absurdos. Absurdos, porque ele era. Ele era, não, eu não posso falar que ele era, pra mim ele ainda é. De um talento absurdo e. Era muito perrengue. Eram muitas mudanças de casa, mas ele sempre levava o material. E uma outra coisa, ele sempre tinha gatos. E era uma outra paixão dele. Minha mãe também sempre foi apaixonada por gatos. Inclusive, uma vez eu dei um filhotinho de gato para ele. Ele cuidou muito bem. Se não me engano, era um gatinho branco e preto, eu não me lembro agora. E ele me emprestou um livro que inclusive eu acho que a Ana Rivas ou a Etel me falaram, a Bel, eu não me lembro agora, meninas, me desculpem, tá? Minha memória não é mais a mesma. Que era um livro sobre o gato, detetive. Eu nunca esqueci. Outra coisa que marcou muito Tadeu foi o nome da Rosa. Ele ficou apaixonadíssimo pelo livro, ele adorava Humberto Eco. E eu tinha o livro. E eu li o livro, assisti o filme e emprestei o livro para ele. E ficou com ele o livro. Eu nunca pedi o livro de volta, porque para mim o livro já era dele. Ele adorava o livro. E aí a Etel me mostrou o livro. Eu fiquei muito emocionada e inclusive ela me disse que vai me mandar o livro de volta. O livro voltar agora para mim é como se fosse uma lembrança do Tadeu, porque para mim o livro era dele. Uma outra história que para ele era incrível e eu não consigo assistir sem lembrar dele é o Labirinto do Fauno, né? Ele sempre falava muito do Labirinto do Fauno. E eu cheguei a assistir o filme por causa dele. E hoje eu entendo por que ele ficou tão fascinado. Eu lembro também, como eu contei no Londrinense, quando a gente foi fazer o mural do pronto atendimento infantil, que eu convidei ele. Era trabalho embaixo de sol e chuva mesmo. Nesse a gente ganhou cachê. Ganhamos um pequenino cachê mesmo. Mas o Fernando Martinez que me convidou para fazer, porque era o único projeto na cidade que tinha um projeto sério de arte com as crianças do União da Vitória, crianças e adolescentes. O projeto já tinha alguns anos. E aí nós escolhemos aí, foram 30 crianças e adolescentes que trabalharam no mural. E para ajudar eu convidei o Tadeu, a Val Frei, a Ana Sakai, a Marília Araújo, a Heloísa Helena, que também era do meu ateliê, mas antes ela já era professora de arte do projeto. E aí o Tadeu sempre com aquela câmera filmando todo mundo. Inclusive o filme eu mandei digitalizar uns anos atrás, mas ele desapareceu. Eu tenho a fita VHS e eu vou tentar digitalizar e eu mando para vocês, mando para a fundação e vou mandar para a Etel, porque lá tem cenas hilárias. E outra coisa aconteceu o seguinte, depois que a gente pintou o mural, nós fomos convidados a fazer as 3 esculturas que tem dentro do PAI, do pronto atendimento. Nessa fase, nós fizemos o meu ateliê aqui na Rua Ucrânia ainda. Então estava o Tadeu, Fernando Martinez, Ana Sakai, a Marília, a Heloísa. E foi aí também, nesse ano, que o Fernando Martinez falou, tem um nosso amigo Frutuoso, pode ajudar a gente a fazer? E o Frutuoso foi convidado, também foi aonde começou minha amizade, minha irmandade com o Frutuoso. E também nesse filme, que o Tadeu também não largava a bendita da câmera, tem cenas hilárias também com o Fernando Martinez, a gente fazendo o trabalho, e toda a função. E também o Moisés,
O Moisés trabalhava comigo, o Moisés tinha sido do projeto do União de arte, e o Moisés foi meu secretário anos e anos e anos, e o Moisés também estava junto em tudo que aconteceu, desde a pintura do mural até a colocação das esculturas. E assim, o mais engraçado, as coisas mais engraçadas desse projeto foi que quando a gente foi colocar as esculturas no pai, estava chovendo. E eles tiveram que cavar na terra. E aí tem uma cena no filme que aparece o Tadeu, aparece o Frutuoso, aparece o Martinez, todo mundo sujo, falando assim, a gente tava cavando poço. E continuou chuviscando, e a gente foi colocar as esculturas, aí vocês imaginam, todo mundo, essa tropa, eu, Tadeu, Frutuoso, Martinez, a Val, a Ana Sakai, a Marília, creio que não estava, o Moisés, a Marília não estava na colocação, no dia da colocação. O Moisés, todo mundo sujo de terra, repintando as esculturas. Eu lembro que eu tava com cimento no cabelo. E foi todo mundo pra onde? A gente foi pro Mané comer pastel e tomar cerveja. Com as roupas cheias de sujeira, gente. Nessa fase também das esculturas, demorou acho que uns 15 dias, 15, 20 dias, a gente teve muito pouco tempo para fazer, e o Tadeu posava no meu ateliê, porque ele fazia à noite as esculturas. Ele ia fazendo. E ele colocou a rede dele, tinha a rede dele, ele colocou a rede e ele dormia na rede. E a minha avó morava perto de casa na época, minha avó Maria Mineira, né? Já viram como é que é, minha avó e meu avô. E o pessoal da prefeitura só mandava sanduíche de presunto com queijo e refri pra gente comer, porque o trabalho começava de manhãzinha até a noite, para dar tempo de inaugurar o pai. E a minha avó ficou com dó e falou assim: pelo amor de Deus, isso não é comida de gente, não. E a minha avó começou a fazer os almoços pra gente. Infelizmente, a gente não tem nenhuma foto, mas lá ia a gente tudo sujo, de cimento. Inclusive uma técnica que o Tadeu e o Fernando inventaram, de cimento e cola e verniz, pra gente fazer as esculturas mais leves e ocas. Ia todo mundo almoçar na minha avó. A segunda história super engraçada, que inclusive eu coloquei na coluna a foto, foi que o Tadeu anarquista como era. A gente foi fazer o lançamento. Isso é muito engraçado, toda vez que eu lembro, eu dou risada. Porque uma das condições para a gente fazer o projeto do mural era que se fizessem as camisetas com as figuras das crianças, né, com as figuras dos desenhos pintados, que eram todos das crianças, os desenhos, as caixinhas com o nome de todo mundo que participava do projeto, e essas camisetas seriam vendidas no lançamento, distribuídas entre as crianças e os artistas e deixadas no projeto, e o dinheiro iria para os artistas e as crianças que participaram, menos eu já tinha, não estava ali na roda, e foram feitas 400 camisetas e todas elas foram divididas e a maioria foi para o projeto. E o dinheiro que entrasse iria para o projeto, que foi o que aconteceu. E aí a gente ia fazer o lançamento com todas as crianças, a família das crianças, o pessoal, a meninada toda super animada, o maior divertido e ajudando. E a gente não tinha convidado o prefeito da cidade na época, que era o Belinati. Quando deu umas 3 da tarde, liga o assessor do Belinati dizendo: olha, preparem tudo, porque o prefeito vai chegar às 6 horas da tarde. E eu fiquei muito pé da cara. E falei: vou preparar, vou pegar e vou chamar os 300 convidados que a gente convidou e vamos avisar para vir todo mundo mais cedo, porque tava marcado para mais tarde, né? Tipo, 7 da noite. Aí esse assessor já deu uma circuitada. Tá, 7 horas, tá, beleza. Aí, enfim. Sei que aí chegou o senhor prefeito Belinati na época, com toda a sua assessoria. E as crianças
alta época, ficou todo mundo meio indignado. Mas claro que a gente tratou super bem. E o prefeito, o Belinati, sempre tirava foto com todo mundo. Vocês sabem que era o jeito do Belinati, né? E tem a foto na coluna que o Belinati abraçou a gente para tirar a foto. E o Tadeu saiu na foto olhando para a mão do Belinati no ombro dele. E um dos meninos que estava do lado, rachando o bico de rir. E o Tadeu olhando, não gostando nada daquilo. Porque ele era anarquista. E eu não podia dar risada. Então hoje eu posso. Foi muito engraçado. E a foto tá lá no jornal, no Londrinense, na coluna de hoje, para provar para vocês. Então são coisas que não dá. Sabe, gente? Eu agradeço muito o pessoal de Umuarama, minha cidade que acolheu o Tadeu. Que eu creio que deve ter sido os melhores anos da vida dele aí, porque vocês deram o devido valor que a obra dele merece. E a obra dele tem uma importância incrível para o Paraná, para o Brasil, para o resto do mundo. Eu espero que chegue lá fora. Eu não tenho como falar com tristeza. E desculpem a cachorrada, tá? Que aqui não tem edição. Eu não tenho como falar com tristeza. A única coisa é pouca coisa para falar de muitos anos que a gente conviveu. Mas a única coisa triste mesmo é que a gente nunca deve deixar as coisas para amanhã, porque quando eu tive a ideia de unir meu grupo do ateliê de novo, uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi do Tadeu. Eu ia ligar para ele. E aí, na semana que eu ia ligar para ele, eu vi no Facebook que ele tinha ido de volta para nossa tribo celestial. Então, isso é uma forma de eu falar, Tadeu, me perdoe, eu te perdoo e tá tudo certo, mas acho que nem tem o que a gente se perdoar, porque a Zóio aqui entendia perfeitamente o que estava acontecendo na época e o Tadeu me ajudou demais no meu caminho como artista. Eu nunca vou esquecer. E é isso, pessoal. Parabéns, de verdade, para todo mundo. Etel, você tá fazendo um trabalho fantástico. Aqui em Londrina, eu só posso dizer para vocês que os amigos todos do Tadeu, a gente tá muito emocionado. Muito emocionado pela mostra e muito emocionado pelo levantamento das artes dele. Que pena que muita coisa a gente não tem foto, mas o que eu consegui, eu mando pra Etel. E ficamos por aí, gente. Parabéns. Eu tenho certeza que o Tadeu tá gargalhando de todo o caos que ele tá causando agora na montagem da exposição. Eu tenho certeza que quando for a minha vez de voltar pra tribo, a gente vai se reencontrar. Beijo pra todo mundo.